Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bem, pessoal, a gente falou da parte de morfologia, de fisiologia, e agora a gente vai trabalhar a parte de reprodução e desenvolvimento dos insetos. Como que eles se reproduzem, como que eles se desenvolvem. Isso é importante, na verdade, importantíssimo, né? Porque tudo que a gente faz em termos de controle de insetos, claro, de aracnídeos também, a gente vai focar mais a parte de insetos, você precisa ter conhecimento da parte de biologia. Isso é importantíssimo, porque você tem que saber que fase de desenvolvimento que o inseto está. Claro, sem esquecer os conhecimentos relacionados à planta e ao solo. Isso é importantíssimo também. Mas você precisa conhecer profundamente em relação ao inseto e os fatores que afetam o seu desenvolvimento para a gente agir exatamente nos pontos mais frágeis, né, desses indivíduos, nos momentos em que eles estão mais suscetíveis, para que o nosso controle seja mais eficaz. Isso é importante. Então, vamos lá, né? Reprodução e desenvolvimento dos insetos. A gente sabe, pessoal, que a reprodução, a comum, que mais ocorre entre os insetos é a reprodução sexuada, ou seja, a presença de um macho e de uma fêmea. Isso é o que mais ocorre. Mas existem todas as variações que a gente possa imaginar, existem entre os insetos. Claro, esses indivíduos são o quê? De ciclo curto, a evolução deles é muito mais rápida que a nossa. Então, se comparar conosco, claro, eles vão ter uma aceleração em termos de evolução muito maior que a nossa, para se adaptar às condições do meio. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, vocês conhecem a abelha africanizada? Apis mellifera? Conhece, né? Se não conhece, já sentiram alguma vez, né? Vocês conhecem a Apis mellifera? A abelha africanizada com ferrão? Produz mel, não é, professor? Apis mellifera, a abelha com ferrão, vocês conhecem? A abelhinha pequena? Nunca levaram ferroada de abelha já, né? Sim, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, quando essa abelha ela subiu o continente americano e entrou nos Estados Unidos, né, era um pavor que eles tinham que ela chegasse até lá, mas elas foram migrando até chegar aos Estados Unidos. Os americanos eles disseram assim, olha, beleza, né? Elas chegaram a entrar em determinados territórios, mas elas não vão avançar no território americano. Assim que elas chegarem nas montanhas geladas dos Estados Unidos, elas vão parar. Por quê? Porque é muito gelada. E elas são abelhas de clima tropical. O que vocês acham? Elas pararam ou continuaram? Né, pessoal? Será que elas pararam ou será que elas continuaram? Eu acho que elas continuaram, professor. De que forma? Evolução e genética. Mas assim, tão rápido? Sim, elas têm estratégias. Isso é importante. Qual é essa estratégia? Então, se pegar, quando elas chegaram, foram introduzidas aqui no Brasil, se eu não estou enganado, foi na década de 40 ou 50, por aí, que ela foi introduzida, trazida para o Brasil, se eu não estou enganado, foi da África, para fazer estudos, porque elas produziam muito mel,
e esse estudo foi realizado, esse estudo estava sendo feito em São Carlos, Unesp, se eu não estou enganado, a Unesp de São Carlos, que mexe com insetos sociais, e por um descuido ou intencional, ninguém sabe, até hoje, né? Algumas rainhas, elas escaparam, foram vendidas para produtores e começaram a se multiplicar. E qual é a característica dela? Elas começaram a cruzar com as abelhas nativas, sem ferrão. A partir do momento que esse indivíduo ele cruza com um indivíduo de uma outra espécie que já está adaptada ao ambiente local, elas adquirem toda a bagagem genética dessa outra espécie. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Hoje ela está esparramada por todo o Brasil e ela domina o ambiente que ela chega. Nos Estados Unidos, o que foi que elas fizeram? Elas, quando chegaram nas montanhas geladas, elas encontraram as abelhas nativas e cruzaram com essas abelhas nativas. Moral da história? Pegaram a bagagem genética. Então, se adaptaram facilmente ao ambiente gelado da região. Então, não resolveu nada para os americanos. Como a gente já tem uma convivência há longo tempo com essa abelha, a gente já foi pegando certa resistência, né? Não ter tanto problema, e a gente ainda tem muita gente que tem problema alérgico à picada dessa abelha. Os americanos têm um problema sério, tanto com a abelha africanizada como a formiga lava-pé. Eles têm sérios problemas alérgicos. Uma boa parte da população tem esse problema. Então, eles gastam muito dinheiro para erradicar. Não conseguem, mas pelo menos para combater atualmente, já que eles não conseguem realizar um controle mais efetivo. Então, são indivíduos que eles conseguem, de uma forma ou de outra, evoluir geneticamente, seja através de uma evolução natural, ou seja, através de mutações, ou uma evolução através do cruzamento, para pegar a bagagem genética de outras espécies, inclusive, né? Então, são táticas, né, que os indivíduos usam para uma questão de sobrevivência. Tá? Só para a gente ter uma ideia da questão de evolução. Nós estamos passando por um processo desse de evolução? Estamos. Lento, mas estamos, né? A gente sabe, por exemplo, os caninos, nossos caninos, eles já foram grandes, né? Ainda tem gente que tem esse resquício, tem gente que tem uns caninos maiores, que serve para quê? Para rasgar o alimento. Era para rasgar um alimento cru. Como a partir de um certo momento o cidadão começou a cozinhar os alimentos, principalmente carnes, não precisou mais utilizar tanto esse canino para perfurar, para rasgar esse alimento, porque está cozido. Então, esses dentes, eles foram perdendo uma função, diminuindo, né, a importância deles. Então, eles foram diminuindo, já estão praticamente iguais aos outros, em termos de tamanho. Só falta ele mudar um pouco a característica, deixar de ser pontiagudo. Mas isso vai mudando aos poucos. Então, algumas características das pessoas ao longo do tempo vão alterando, de acordo com as condições do meio. Se você olhar animal, a mesma coisa, né? Se pegar, por exemplo, a vaca, por exemplo, que é da cordilheira lá, não é Himalaia, né? Os Alpes suíços, por exemplo, esses animais produzem mais leite, as vacas produzem mais leite e o leite é mais gorduroso. Por quê? Para que os bezerros eles tenham mais energia para passar pelo período frio. Se pegar o Nelore, por exemplo, não produz tanto leite. E não tão gorduroso quanto uma vaca dos Alpes suíços. Porque a necessidade é menor. E são o quê? Continente africano, indiano. Então, já produzem menos e com menos gordura.
Então, de acordo com as condições do meio, os indivíduos vão sofrendo modificações. E isso a gente precisa estar atento. Tá? O comportamento desses indivíduos também muda de local para local. A gente vai estar discutindo isso também, porque um indivíduo que, a mesma espécie, no sul, ele tem um comportamento. Aqui na nossa região, mais próximo do norte, também tem outro comportamento. E a gente tem que levar em consideração a isso no momento de realizar controle desses indivíduos. Mas a gente vai ver isso aí, principalmente na parte de ecologia dos insetos, a gente vai estar comentando sobre os efeitos, né, do meio sobre o comportamento dos indivíduos. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, a grande capacidade adaptativa dos insetos é relacionada à elevada capacidade reprodutiva desses. Então, são indivíduos que têm uma capacidade reprodutiva grande, um ciclo de vida relativamente curto, muitas gerações durante o ano. Então, esses indivíduos têm uma probabilidade muito grande de sofrer alterações genéticas, seja mutações, sejam através de cruzamentos até com outros indivíduos de outras espécies, e assim pegar a bagagem genética desses indivíduos e se adaptar a aquelas condições, tá? No caso das abelhas. Então, lembrar sempre, a quantidade tem indivíduos que colocam dezenas de ovos, centenas, milhares de ovos até. Mais de 1.000, vamos botar milhares, parece 2.000, 3.000. Mas tem indivíduo que coloca acima de 1.000 ovos, né? Uma fêmea, só uma fêmea. A reprodução dos insetos é geralmente dependente do encontro dos dois sexos. Isso é o normal, tá? É o mais comum. Precisar do encontro dos dois sexos. Por isso que existe um produto à base de feromônio. E só funciona nesse caso. Feromônio só vai funcionar nesse caso. Se o indivíduo tiver uma reprodução de outra forma, não adianta eu usar feromônio, porque não vai funcionar, porque a fêmea não precisa atrair o macho, se ela não depende do macho. E da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, olha bem, nem sempre o indivíduo ele é gerado, mesmo que exista a dependência dos dois sexos, ele pode ser gerado via fecundação do espermatozoide. Ou seja, quando a fêmea ela é fecundada, quando ocorre o acasalamento, o espermatozoide que é liberado pelo macho, ele é armazenado num reservatório no corpo da fêmea, chamado de espermateca. Como se fosse uma bolsinha, onde fosse guardado ali. E a fêmea vai usar esse espermatozoide conforme a necessidade. Tá? Porque ela só vai cruzar uma única vez. Tá? Para a maioria dos insetos. Vai cruzar com um macho. Tem insetos que vai, por exemplo, abelhas, formigas, cortadeiras. O cruzamento, ele às vezes, da rainha, ocorre com aproximadamente 8 machos. E aí, a partir daí, ela não cruza mais. E, por exemplo, uma rainha de formiga, ela vive 15 anos, pode viver 15 anos se não tiver nenhum contratempo, ela pode viver 15, 20 anos. E durante esses 15 a 20 anos, ela vai produzir indivíduos via fecundação de ovos. De ovos, né? Então, ela controla isso aí. Não é simplesmente carregar uma grande quantidade de espermatozoide para fecundar um único. Não. Ela vai liberando, conforme vai liberando esses ovos, ele se encontra, o ovo espermatozoide, ele vai se encontrar no caminho. E vai ocorrer a fecundação.
Alguma dúvida, pessoal? A gente vai falar mais com calma mais para frente, tá? Alguma dúvida? Nenhuma? Só desculpem aí as tosses, é porque ainda está meio... Não estou totalmente recuperado. Então, pessoal, a forma mais comum de reprodução nós temos aqui, ó, oviparidade. Oviparidade significa que o indivíduo coloca ovo. Isso é o mais comum que você vai ter nos insetos. Mais comum. Nós teremos as exceções, tá? Esses ovos eles podem ser colocados de forma isolada ou em massa de ovos. E aí, muitos indivíduos cujas fêmeas colocam os ovos de forma em massa, de forma que a gente chama gregária, junto, eles podem também, na sua fase em Jó, se alimentar juntos, que aí a gente chama hábito gregário. Ou seja, daquela massa de ovos, os indivíduos saíram daquela massa de ovos e vão atacar juntos. Você vê isso em cipro, você vê isso em palmáceas, algumas lagartas, né? Em girassol. E tem outras culturas também, né? Maracujá. As lagartinhas todas juntas comem na mesma folha, ou em folhas próximas. Tá? É o que a gente chama de ataque localizado. E quando você vai fazer um controle de uma praga dessa, você pode fazer um controle também localizado. Não precisa ficar em área total. Tá? Pode ser em massa de ovos, apresentando formas variadas, pode ser esféricos em forma de barril, de disco, e outros formatos também. Então, os formatos desses ovos são bem variados. Então, nós temos aqui na foto, olha, isso aqui está em massa, né? Aqui no caso são 3 juntos, e o formato dele, meio ovalado. Quando você muda para cá, você vai ver um louvo a Deus, colocando os ovos em uma massa de ovos. Aqui é uma massa protegida por uma espuma. Isso aqui é tipo aquela espuma expansiva que você coloca, no momento ela é molinha, e quando ela entra em contato com ar, num curto espaço de tempo, ela seca. Você pode cortar, inclusive. Isso aqui acontece a mesma coisa. Uma forma de proteção da fêmea para proteger os ovos. É uma característica. Pergunta? Nenhuma? Se manifestem, por favor. Para eu ter garantia que vocês estão me ouvindo. Ô, professor, nós estamos ouvindo sim. Tá. Não é porque às vezes a gente fica imaginando. Ou o pessoal não está me ouvindo por causa do problema do som, ou não tem mais ninguém me ouvindo e a gente fica preocupado. Mas beleza, pelo menos tem um me ouvindo, isso eu tenho certeza, né? Mas com certeza, os outros, né, são os mesmos que estão toda semana, então com certeza não está me ouvindo porque tem interesse em estar aqui. Os ovos podem ser colocados. Aqui nós vamos mostrar onde esse indivíduo pode colocar ovos, né? Ó, de forma isolada, tem vários, né? Isoladamente. Se pegar numa folha, é como se verificar isso aqui, ó. Então, você pega mariposa, letras, alguns outros indivíduos colocam os ovos assim. Uma folha, voa, coloca em outra folha, Isso é uma forma de colocar ovos para garantir a sobrevivência da espécie. Por quê? Quanto mais eu dispersar os ovos, mais possibilidade de ter gerações futuras. Por quê? Porque para um predador ou um parasita
Encontrar todos esses ovos colocados espalhados é mais difícil. Se colocar junto, eles encontraram tudo no mesmo lugar. É uma festa, né? Alimenta ali tudo junto, em quantidade. Então, o estrago é muito maior. Dessa forma, o estrago é menor. Aqui nós temos como exemplo a Helicoverpa zeia. Um lepidóptero, né? No caso aqui, é uma mariposa. Quando eu falo de Helicoverpa, é um nome que você já tem que ir acostumando com ele, tá? Esse aqui. Ele é comum. Aqui eu tenho uma planta de algodão. Mas ela é comum em qual cultura? Qual que é mais importante em qual cultura? Olha lá o nome. Gênero. A espécie é relacionada a qual espécie vegetal? Vocês ouviram falar desse nome aqui, ó, da espécie? Alguém já ouviu? Eu não, professor. Vocês já ouviram falar? Não, eu nunca ouvi, não, professor. Eu não. Vocês já ouviram falar de alguma cultura? Ou só o básico, por enquanto? Não ouviram falar nada de culturas ainda. Apesar que tem lá na... Não sei se morfologia, por aí, sistemática. Pode ser que vocês tenham ouvido falar de alguma coisa. A Josi mandou lá no chat milho. Esse aqui é o milho. Então, Zé mais, tá? É o nome, está relacionado ao gênero, tá? O nome da espécie aqui está relacionado ao gênero da planta, que é o Zé. E o milho é Zé mais. Então, ela é uma das principais pragas da cultura do milho, chamada lagarta da espiga do milho. A parente da Helicoverpa armígera, né? Pertencentes ao mesmo gênero. A gente vai falar muito delas. Futuramente a gente vai estar conversando bastante sobre ela. Deus me ajude, né? Em galhos, os ovos podem ser colocados em galhos também. Nesse caso aqui, você vê uma certa camuflagem dos então aqueles juntos, até mais bem em contato com o galho, eles ficam mais disfarçados. Claro, pessoal, esse ovo ele não sai da fêmea com esse formato. Aqui ele já, quando ele sai molinho, tipo ovo de galinha. Depois eles endurecem. Não é que o ovo de galinha já sai daquele jeito, não. Ele sai um pouco mole e aí ele endurece. Esse aqui também. Senão é complicado com esses formatos que tem. Então aqui nós temos como exemplo a esperança, ordem ortóptera. Aqui, ó, os ovos podem ser colocados sobre animais também. No caso aqui, do inseto. O exemplo, nós temos aqui a tacnídeo. Uma boa parte dos parasitóides que são ditos ou moscas, eles pertencem principalmente à família Tacnídea. Tem outras famílias? Tem, mas a Tacnídea é que tem mais parasitóides. Então, esse parasitóide ele sobrevive como? Colocando os ovos sobre outros insetos. Quando esse ovo eclode, a larvinha já eclode para dentro do indivíduo. Então, ela rompe por baixo. Penetra o mento da lagarta e começa a se alimentar dela por dentro. Muitas vezes uma só, mas em outras vezes ela pode ocorrer o que a gente chama de poliembrionia. Ou seja, isso é comum principalmente em vespas, tá? Pode ocorrer aqui também? Pode. De ocorrer subdivisões do embrião. E aí você ter vários embriões a partir de um único ovo. Pode acontecer isso também.
Normalmente, pessoal, esse parasitóide, ele não elimina sua presa imediatamente. Ele vai alimentando de algumas secreções, e de acordo com o que vai aumentando de tamanho, ela vai afetando também os órgãos internos até atingir o sistema nervoso. Atingir o sistema nervoso, o indivíduo paralisa. Senão, ela continua se alimentando normal por um determinado tempo. Outro local onde o indivíduo pode colocar outro aqui, ó, sobre a água. No caso do mosquito em massa, mas pode ser ovos individualizados também. Mosquito, um díptero, no caso o mosquito da dengue faz isso, ele pode colocar sobre a água, pode colocar em substratos, numa parede, onde esteja acumulando água, parede de algum recipiente, e quando eclode, as larvinhas vão para a água. Quando é colocado direto na água, também é a mesma coisa. Quando eclode, já está ali na água. Libélula também faz a mesma coisa. Ou seja, quando você percebe uma libélula voando e batendo na água, lembra que ela recebe um nome chamado de lava-bunda? Porque ela bate o abdômen na água. A gente acha que ela está brincando ali, ou, como o termo já fala, está se lavando, e na verdade ela está o quê? Colocando ovos na água. E aí, o que acontece? Você vai lá para a faculdade, deixa o teu carro lá estacionado, e depois você olha que parece uma farinhazinha em cima do carro. Uns carocinhos bem pequenininhos, como se o indivíduo tivesse comido um passarinho, por exemplo, tivesse comido algum fruto, uma semente muito pequena, e tivesse defecado em cima do teu carro. Então, tem o quê? Ali, no caso, muitas vezes é ovo de libélula. Por quê? Quando a luz bate no carro e dá um reflexo, a libélula percebe como se fosse uma água ali. E ela vai e coloca o ovo em cima do capô, coloca em cima do teto do carro, no vidro. E, claro, o sol muito quente, aquilo lá frita, né? Fica só os carocinhos ali em cima. Então, acontece isso, porque ela coloca os ovos na água. Existe isso aqui também, pessoal. Indivíduos que colocam os ovos dentro de frutos, de tecidos vegetais, de uma forma geral, tá? Claro. Nós temos, por exemplo, trips, que colocam seus ovos dentro de tecido vegetal, pode ser folha, pode ser frutos. Temos cigarrinha verde, que ataca, por exemplo, a cultura do feijão, ataca milho e ataca outras culturas também, né? Um tipo de cigarrinho que ataca milho, e temos outras culturas também sendo atacadas por essas cigarrinhas. E ela coloca os ovos também dentro do tecido vegetal. E aqui nós temos um exemplo típico, mosca das frutas. Todo mundo conhece? Hein, pessoal? Alguém já comeu um bichinho desse? Ninguém? Hein, pessoal? Falando de almoço agora, alguém já comeu um bichinho desse aqui? Tô lembrado não, hein, professor? Não? Nunca viu um bichinho desse na goiaba? Nunca encontrou? Pessoal, nunca encontraram um bichinho desse na goiaba, não? Chamado bichinho da goiaba? Em manda, em jabuticaba, em siriguela. Nada? Não, parabéns para vocês, viu? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Não é essa frase?
Então, o único meio de você não ter nojo de comer uma goiaba ou outro fruto, né? É imaginar que está extremamente saudável o fruto. Botar na boca, mastigar e engolir. Aí você não sente nem gosto. Mas se você já for com certo receio, você não consegue comer. Aqui na nossa região é muito complicado você colher um fruto saudável se você não tomar as medidas de controle ou de contenção, utilizando barreiras físicas, né? Para evitar que ela coloque os ovos, como, por exemplo, ensacar frutos de goiaba, utilizar iscas atrativas para controlar a mosca das frutas, tudo isso, né? Então, é o único jeito de você não comer um fruto desse, olhando detalhe por detalhe, para ver se não tem uma larva de mosca. É colocar na boca, fechar os olhos, mastigar e engolir. Professor, a larva eu já vi, agora a mosca não. Hã? A larva eu já vi, agora a mosca não. O adulto, você precisa ficar atento. Por exemplo, o teu pé de goiaba está começando a produzir fruto, toda vez que você passar ali, dá uma olhada. Ela é muito pequena. Deixa eu ver mais ou menos o tamanho dela. A mosca, vamos dizer que ela seja mais ou menos metade do tamanho de uma mosca doméstica. Aquela mosca que enche o saco da gente, todo dia. Ela tem mais ou menos metade do tamanho e ela é colorida. Tá? Ela não é preta, ela é colorida. Então, se você observar esse indivíduo, estiver olhando a planta, com certeza você vai encontrar ela em alguma planta. Tá? Se você ficar atento, você vai observar isso. Então, vamos lá. Depois a gente vai falar de algumas práticas. Semestre que vem pode ser que alguns de vocês estejam fazendo a disciplina de manejo integrado de pragas de frutíferas, e a gente vai estar comentando bastante sobre essa praga aqui, tá? A importância dela. Outra forma de colocar os ovos nós temos aqui, ó. Ovos colocar de forma protegida. Aqui é basicamente da ordem blatóide, né, ou baratas. Essas baratas que tem aí, que a gente chama de barata nojenta, né? Aquela que no processo evolutivo já faz parte da genética, do DNA de muita gente. Antigamente a gente dizia que só as mulheres tinham medo de barata, né? Não é verdade? Mas hoje já não é tanto assim. Tem muito homem com medo de barata. Então, que barata? Barata doméstica, né? Eu não sei por quê, porque ela não tem dente para morder, né? Mas o pessoal corre dela como se fosse praticamente um leão de boca aberta, né? E não só corre, grita também, né? Sobe em sofá, sobe em mesa. Alguém aqui tem medo? Ninguém? Todo mundo corajoso? Medo não, mas quando ela vem pra cima da gente, dá uma agonia. Pessoal, ela não morde, não. Ela é nojenta, claro, o cheiro não é algo apreciável. Ela vive em locais, geralmente, que são nojentos, ou seja, caixa de gordura, esgotos, fossas, locais escuros e úmidos, vamos dizer assim, de uma forma geral. Mas, apesar dela ter aparelho bucal mastigador, ela não fica mordendo a gente. Ela não tem ferrão para picar. Então, essa origem do medo é complicado, parece que já está intrínseco lá, está inserido no DNA. A criança já nasce com medo, nunca vi. Eu falo aqui, são 3 filhos, né? Então, só o menino ainda que eu já comprei eu tenho umas 5 baratinhas aqui, que a minha irmã era entomologista também, né?
e tinha umas baratas de borracha, de plástico. Então, hoje tem essas baratas aqui, as crianças brincam com elas. Eu só tenho medo do pequeno pegar uma barata normal e colocar na boca achando que é uma baratinha de plástico, né? Mas já vão acostumando, né? Pelo menos a não ter medo, porque não faz nenhum medo, né? Então, pessoal, só para vocês terem ideia, essas baratas, que a gente chama baratas urbanas, elas não são nativas, viu? Elas são todas exóticas. Ou seja, são baratas que foram introduzidas no país de alguma forma, geralmente através de porões de navios, em containers, em pallets. Então, elas chegaram aqui. Aí temos barata americana, oriental, germânica. Aqui a barata marrom, mas nós temos a francesa, francesinha, que chama, né? Temos de várias. De onde? Dos velhos continentes. Ou seja, a civilização já bem antiga, como as baratas evoluíram para se adaptar às condições urbanas. As baratas que a gente tem como nativas são principalmente insetos que auxiliam no processo de decomposição de material orgânico. Então, se você vai fazer composto no teu quintal, você vai ter a presença de barata, que a gente chama barata de jardim. Essas são as baratas nativas. No velho continente, a gente tem essas baratas que já estão adaptadas há muito tempo aos esgotos das grandes cidades. E essas geralmente são as que, além de serem nojentas, ainda podem transmitir algumas doenças, né? Bactérias, principalmente em ambiente hospitalar. Então, o controle tem que ser bem rigoroso para esses indivíduos não estarem espalhando doenças, né? Pessoal, nós temos a oviparidade, mas nós temos outros tipos de reprodução também. Outro tipo de reprodução nós temos aqui, ó, viviparidade. Se tem oviparidade, onde o indivíduo coloca ovo, a viviparidade, o indivíduo não coloca ovo. Já coloca o indivíduo na forma de uma ninfa, ou na forma de uma larva, tá? Mas já coloca o indivíduo formado. Quer dizer, o embrião, ele se desenvolveu dentro do corpo da mãe. E depois foi liberado para o meio externo. Nesse caso aqui, o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo da mãe, que a gente já tinha comentado, né? A qual deposita larva ou ninfa ao invés de ovo. E abrange 4 subtipos de viviparidade. Dê uma olhada na situação aqui, ó. Você já tinha ouvido isso? Olha a quantidade de indivíduos saindo ao mesmo tempo. Aqui não é a mãe colocando de forma delicada seus rebentos em contato com o meio externo. Isso aqui é expulsão, pessoal. Professor, isso aí é uma barata também, não é? É um tipo de barata decompositora. Então, isso acontece muito quando a gente mata uma barata, para ela não deixar a prole dela viva. Ela é expulsa desse jeito. Então, essa barata não são as baratas urbanas que a gente tem, por exemplo, barata de esgoto, essas coisas. Isso aqui geralmente são baratas de jardim. Então, tem barata de jardim que tem essa característica. As outras, vamos colocar, vou até voltar essa foto aqui, espera só um pouquinho, que eu podia ter falado um pouquinho mais. Isso aqui são os ovos, né? Então, não é que isso aqui é um único ovo, tá? Dentro dessa estrutura tem vários ovos. São muitos ovos aqui. Então, o que você percebe, muitas vezes, uma barata andando muito apressada dentro de casa, às vezes ela carregando isso aqui, ó. Metade dele, às vezes, já está fora do corpo. E ela está procurando desesperadamente um local para colocar esse ovo. Se
Se você matar, não vai sair de dentro da galinha uma baratinha. Porque esse embrião ainda está se desenvolvendo. Se você encontrar e esmagar isso aqui, tá, e sair algum líquido daí de dentro, significa que esses ovos ainda estavam aqui. O embrião está se desenvolvendo. Se você estourar isso aqui, não sair nada, se tiver só a casca, significa que já está cheio de baratinha na tua casa. Isso aqui é comum a gente encontrar dentro de... eu guardei uma caixa com um monte de coisa dentro, às vezes você encontrar ali dentro, se não ficou bem lacrado. Dentro de gavetas, embaixo de pia, em vários ambientes. E tem uma umidade, e seja escuro, é o ambiente que ela procura para colocar os ovos. Agora, quando você vê uma condição dessa aqui, geralmente são baratas que auxiliam no processo de decomposição de material orgânico. Não é barata de esgoto. Tá? Mas a condição aqui é extrema, né? Parece jogo de time de futebol, né? Quando ocorre qualquer confusão, quando o pessoal corre, né? Sai assim. Um empurrando os outros. Ou quando vai entrar no metrô em São Paulo, né? Quem fica no meio, ele entra, nem que não queira, ele entra no metrô. Os outros levam ele. E assim essa barata. Então, os tipos de viviparidade a gente vai ver agora. Tá? Uma delas chama viviparidade adenotrófica. Nesse caso, olha, são os casos mais extremos, né? Após a eclosão, as larvas são retidas no corpo da mãe. O ovo eclode dentro do corpo da mãe. E aí é que eles são colocados, mas ela não coloca o ovo. Sendo depositados como larvas já maduras, que em seguida pupam. Ou seja, todo o desenvolvimento dessa larva ocorre dentro do corpo da mãe. E quando ela coloca essas larvas, elas já estão prontas para se transformar em adultos. Ou seja, todo o alimento que ela precisa, elas adquirem dentro do corpo da mãe. E assim que ela coloca, rapidamente elas vão se transformar em pupa. Impressionante, né? E aí nós temos aqui, ó. Vocês já ouviram falar dessa mosca? Mosca tsetse. Já ouviram falar? Quando vocês estudaram biologia lá no ensino básico? Não, hein, professor? Não? Vocês já ouviram falar alguma vez de mosca do sono? Ouviram? Também não. Não. Nem quando o professor pegava um aluno dormindo, perguntava se ele tinha sido picado pela mosca do sono? Esse aí não é mutuca, não, né? Se for Não, picado. não. Ah, tá. De onde você conhece mutuca? Daqui da roça, né? Fica atazanando os cavalos, tadinho. Aqueles mutucão, né? É. Quando eu era moleque lá no Nordeste, a gente ia buscar alimento para a gente morava na cidade, meu pai morava no sítio. E a gente ia buscar o alimento, ia sexta-feira, à tarde eu saía, e voltava no domingo à tarde. Montava um jumentinho para trazer o que comer. E quando ia, você não estava no jumento. Quando voltava, a carga era pesada, você vinha a pé. Aquilo parecia um enxame de abelha atrás de você. Pensa a quantidade. Tinha que andar com um galinho, com folha, batendo para você não chegar em casa mais murcho. Porque a quantidade era muito grande atrás de você. É o que a gente chamava lá também de mutuca, só que era do tamanho de uma mosca. Bem, essa aqui, pessoal, graças a Deus, ela não ocorre aqui no Brasil, ela ocorre no continente africano. Ela é conhecida como mosca do sono, porque um dos sintomas é a pessoa ter febre, não só quer dormir,
direto, por isso que é chamado de mosca do sono. Um dos sintomas é a pessoa dar muito sono. Então, ela é conhecida como tissé, mosca do sono. Ocorre principalmente próximos de rios, né, de cursos de rios. Nós temos uma outra situação também, que é a viviparidade no hemocele. A gente já viu esse bichinho aqui, né? Lá, quando a gente falou de quê? De Balancinsa, halteres e Balancinsa. Aparelho bucal, também a gente falou desse indivíduo aqui, né? Que o adulto não tinha aparelho bucal, essas coisas, né? Viviparidade no hemocele. Após os ovários partirem-se, os ovos são liberados no interior do corpo da mãe. E essas larvas recém-eclodidas escapam devorando a própria mãe. Strepsítera, aqui no caso. Já viram uma situação assim? Quando o ovo eclode dentro do corpo da mãe. E as larvas, assim, que elas escapam, quem é a primeira vítima? A mãe. É o primeiro alimento que elas encontram pelo caminho. Então, é uma situação em que a mãe se sacrifica pelos filhos. Ou é sacrificada pelos filhos, né? Nas duas situações. Então, se chama viviparidade na hemocele. Nós temos também a viviparidade pseudoplacentária, uma falsa placenta, né? Nesse caso aqui, o embrião se desenvolve numa parte alongada da vagina da fêmea, nutrindo-se em estrutura semelhante a placentas, né? Quando a gente faz uma relação com os mamíferos, por exemplo, né? Então, são estruturas semelhantes à placenta, por isso que é chamado pseudoplacentário, ou seja, uma placenta falsa. Mas ali é liberado substâncias que vão alimentar esses indivíduos logo no início do desenvolvimento. E esses indivíduos a gente conhece como... Que bichinho é esse aqui? A gente já falou deles. Lembrando que vocês terão esses indivíduos o resto da vida de vocês, fazendo parte dos, vamos dizer, dos controles, né, gerais. Desculpa aí, pessoal. Quando vem, não tem como parar. Isso aqui vai fazer parte da vida de vocês sempre, que é o pulgão. Tá? Quando você vê um bichinho com duas estruturas assim, parecendo um chifre, na região abdominal, pode ter certeza absoluta que é um pulgão. Tá? A principal forma de vocês identificarem. Então, lembrando, eles se reproduzem por viviparidade, ou seja, não precisa de macho, nesse caso aqui, né? Não precisa de macho. Existem os casos que a gente chama de ovoviviparidade, também. Mistura do vivíparo com o ovíparo. Nesse caso aqui, os ovos depositados contêm embrião em adiantado estado de desenvolvimento. Ou seja, a parte do desenvolvimento embrionário dentro do ovo, ele ocorre ainda dentro do corpo da mãe. Podendo ocorrer larva recém-eclodida, ou seja, ela está liberando o ovo e antes que ele seja liberado para o externo, ocorrer o rompimento desse. E as larvas já serem colocadas. A exemplo, nós temos o moço da família Tachynidae. Tá? São os principais inimigos naturais que pertencem à família Tachynidae. Vocês têm um exemplo? Deixa eu ver aqui. Aqui, da família Tachynidae, é o principal exemplo. Mas nós temos casos também, por exemplo, vocês
Alguém aqui gosta de fazer uma carne de sol? De secar uma carne ao sol? De comer uma carne seca? Ou alguém já esqueceu alguma vez uma carne em cima da pia, algum local, e vem uma vasilha, estou fazendo um churrasco e deu uma vacilada ali, vem uma mosca e coloca ovo. Alguém já percebeu isso? Varejeira? Já passaram por isso? Eu ia guardar o meu jantar, né? Vacilei um pouquinho, ela foi lá, colocou ovo, eu tive que jogar fora. Isso acontece muito também. Se vocês perceberem, botar uma carne no sol, para secar ou para fazer uma carne no sol, e se vocês prestarem atenção, quando a mosca varejeira coloca o ovo, esse ovo, num curto espaço de tempo ali, no mesmo dia, esse ovo já eclode. Quando você vai olhar, já tem larva lá. Por quê? Porque esse embrião, quando foi colocado, já estava em adiantado estágio de desenvolvimento. E rapidamente ele eclodiu. Se acontece, por exemplo, com, de repente, alguém assassinado, encontrado morto. Dependendo da espécie de mosca que coloca o ovo, pode ser que a pessoa tenha morrido 8 horas da manhã. Antes de meio-dia já tem larva. Por quê? Justamente por esse processo. Então, isso ajuda, muitas vezes, um pesquisador da área de entomologia forense a identificar qual que é a espécie. E, dependendo, se ele conhecer esses insetos da região ali, se for um entomologista já bem experiente, ele pode dizer assim, por exemplo, esse indivíduo ele morreu nessa faixa de horário, ou seja, das 5 da manhã às 6 da manhã. Tá? Uma hora que essa determinada espécie ela começa a se movimentar e a procurar alimento. Olha, essa pessoa não morreu aqui, morreu em outro lugar porque aqui não tem essa espécie. E as larvas são dessa espécie. Então, ela não morreu aqui, morreu em tal lugar, porque em tal lugar que ocorre ela. Então, são várias as possibilidades quando a pessoa conhece a biologia, a ocorrência, distribuição geográfica dela, né? Fica mais fácil você saber. Todo o processo, por exemplo, de um crime, né? O pessoal utiliza para isso. Então, nós temos essa mistura de ovo e vivíparo, ou seja, você colocar um ovo, geralmente depois, em um curto espaço de tempo, esse ovo é colhido. Ou quando é colocado larva, às vezes é no momento em que ela vai colocar esse ovo, antes dele sair, ele se rompe e sai larva e não ovo. Pessoal, existe também o que a gente chama de partenogênese. Vocês já ouviram falar em desenvolvimento, reprodução partenogenética? Já, pessoal? O que é um desenvolvimento partenogenético? É uma viviparidade associada à partenogênese. Nesse caso aqui. Ela pode ser também uma viviparidade associada a partenogênese associada à oviparidade também. O que é uma partenogênese? É um desenvolvimento embrionário, pessoal, sem ocorrer a fecundação dos óvulos. Então, nós temos aqui, partenogêneos. Os óvulos se desenvolvem mesmo que não tenham sido fecundados. Um exemplo, nós temos abelhas. O pulgão também, tá? Mas não são óvulos, né? Geralmente ocorre combinado com outros indivíduos. Isso aqui são os embriões que se desenvolvem, né? Mesmo que não tenham sido fecundados. Geralmente,
ocorre combinado com outros tipos de reprodução, como eu tinha comentado. Oviparidade, viviparidade e pedogênese. A gente vai ver depois. Poderia ocorrer alternadamente com uma geração bissexuada. Pode ocorrer também. A gente vai ver já já os casos. Olha lá, ó. Conhece esse bichinho aqui? A abelha que eu falei para vocês, ó. Chegou nos Estados Unidos, foi... Você vai ter isso aqui, ó. Rainha, operárias e zangão. Tá? A rainha, ela nem sai do ninho, a não ser quando ocorre um enxameamento, que a gente chama, né? Uma divisão de enxame, ocorreu uma formação de rainha, uma rainha nova. Essa rainha, ela é obrigada a sair da colmeia e levar uma parte, e leva uma parte da colmeia. Embora subdivisões da colmeia original. Aqui nós temos a operária, que é responsável por todo o trabalho da colmeia, desde a busca de alimento, a construção da colmeia, tudo é operária. Tá? Mais para frente, por exemplo, a entomologia agrícola, a gente vai comentar sobre isso. Eu não lembro se é entomologia agrícola aqui, eu vou ver mais para frente, tá? As principais ordens de importância. É aqui na entomologia geral mesmo, né? A gente depois vai falar sobre as principais ordens de importância agrícola. E o zangão? O que é o zangão na colmeia? O macho. Isso aqui é o macho. Ele é que é responsável por fornecer o espermatozoide. É a única função dele dentro da colmeia. Quando a rainha ela vai produzir operária, no momento em que ela libera um ovo, ela libera também um espermatozoide, que está armazenado dentro do corpo num reservatório chamado de espermateca. Então, ela libera uma quantidade de espermatozoide para fecundar. Quando ela vai produzir o zangão, ela libera o ovo, mas não libera o espermatozoide. Então, o zangão ele é produzido de forma partenogenética e a operária através de cruzamento, ou seja, de fecundação. Não fecundado, fecundado. Tá? Então, a não fecundação produz o zangão. A fecundação produz a operária. E rainha também, tá? Quando vai produzir outra rainha. Então, o que acontece aqui? Ou seja, em abelhas, a não fecundação forma o zangão. Pessoal, não tiver pergunta, por favor, pode interromper, sem problema nenhum. Então, nós temos aqui, ó, conforme o sexo dos indivíduos nascidos, a partenogênese pode ser classificada em. Nós temos aqui, ó, partenogênese pelítica. Quando existe a produção apenas de fêmeas, são pulgões em climas tropicais. Nas nossas condições climáticas, ou seja, um clima tropical, a reprodução do pulgão vai gerar apenas fêmeas. Ela é um tipo de viviparidade. Não coloca ovo. Então, o pulgão não tem uma fase de ovo nas nossas condições de clima tropical. Em clima temperado, em um determinado momento, a fêmea coloca ovos. Em clima tropical, não. O pulgão se reproduz de forma partenogenética por viviparidade, ou viviparidade de forma partenogenética. Ou seja, só produz fêmea. No caso de abelha, a reprodução, vamos dizer assim, partenogenética, só produz macho, apesar da fêmea ter tido cruzamento com o macho, mas o ovo não foi fecundado. Só produzindo macho. Nesse caso aqui, só produz fêmea. É tipo um clone, é como se fosse uma clonagem.
Aqui a gente já falou do zangão, né? Que só produz macho. E nós temos uma situação assim. Anfítoca. Nós temos telítoca, só produz fêmea. A renótoca só produz machos, no caso de abelhas. E a anfítoca, também pulgão, mas pulgão de clima temperado. Ou seja, em clima temperado, em um determinado momento, pode ocorrer a presença dos dois sexos. No Brasil, só vai ter fêmea. Em clima temperado, em determinado momento, você pode ter macho e fêmea. E o indivíduo colocar ovo também. Pergunta, pessoal? Nada? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Eu estou aqui com sono, aqui estou quase caindo de sono, porque eu estou tomando um remédio que dá sono. Aí já sabe, né? E ele é meio pesado para dor, mas também dá um sono brabo. Então, conforme a obrigatoriedade, a partenogênese pode ser classificada de duas formas: facultativa e obrigatória. São as duas formas. Então, nós temos aqui, ó, outras formas. Pedogênese. Já ouviram falar em pedogênese? Então, pedogênese é o quê? Pego significa o quê? Gênese é a formação, não é? E pedo vem de jovem. Você tem pedologia, por exemplo, estudo da formação dos solos, não é isso? Gênese, formação, isso vem de textos bíblicos até, né? Então, o que significa pedogênese? Insetos imaturos, ou seja, estão na fase de crescimento, já possuem ovários funcionais, cujos ovos se desenvolvem partenogeneticamente. Ou seja, tem ovários funcionais, eles não cruzam, mas desenvolvem indivíduos através de partenogeneticamente. Ou seja, o indivíduo vai colocar ovo, esses ovos geram um embrião, desenvolvem um embrião, mas não ocorreu fecundação nenhuma. Pensa a situação. Então, a gente vê todas as exceções, né? Os casos mais raros. Aqui temos como exemplo dípteros da família Cecidomiidae e Chironomidae. Esses dois grupos, né? A família Cecidomiidae, aqui. A gente, às vezes, encontra dentro de casa uns mosquitões com as pernas bem grandes, que esse indivíduo suga a gente fica murcho, né? Porque ele é grande, né? E esse aqui é da família Chironomidae. Aqui. Então, aqui está mostrando um adulto, mas aqui nós temos a forma jovem. Tá? Mas a forma jovem desse indivíduo e desse aqui, o indivíduo que tem a característica de uma larva, né? Ele pode colocar ovo e gerar descendentes, mesmo estando na forma jovem. É o que a gente chama de pedogênese. Existe o contrário também, pessoal. Olha lá. Isso aqui é o que a gente chama de neotenia. É o contrário da pedogênese. Ou seja, retenção de caracteres jovens em indivíduos adultos. Já pensou nisso?
É igual a gente, né? Tem aquela pessoa que está com 50, 60 anos e ele quer ser um adolescente. Já viram isso em algum lugar, não? Ele usa uma calça coladinha no corpo, ele usa um tênis colorido, usa um brinco, usa um monte de coisa. Então, ele quer manter as características de jovem, os hábitos de jovens. Não estou dizendo que os jovens gostam de usar um brinco, essas coisas, né? Mas é uma onda jovem, muitas vezes acontece. Vocês já perceberam isso? Pessoas que já estão a partir da meia-idade e que quer manter-se como um adolescente? Bem, pessoal, já perceberam isso? Algum de vocês já percebeu? Sim, professor. Já, né? Por mais que seja bom para a pessoa que quer se manter jovem, mas fica meio estranho, né? Geralmente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando hábitos mais neutros, assim, mais sem tanto, não vamos dizer assim, exagero, né? Sem muito exagero. Mas acontece. Então, você tem aqui o exemplo, fêmeas do bicho cesto. Fêmeas adultas do bicho cesto. Vocês podem encontrar isso aqui em aves. Eu já vou mostrar a foto. São as larvas que se acasalam e depositam os ovos dentro do próprio cesto. Então, elas ficam no abrigo como se fossem formas jovens, mas são indivíduos adultos. Está aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é o cesto. Elas ficam abrigadas aqui como se fosse o comportamento de uma fase jovem. Quando você olha aqui o outro, até aqui, ó. É um indivíduo adulto, com características de indivíduo jovem. Então, acontece os dois casos. E a vai aqui dentro desse cesto, ela sai ali rapidinho, se alimenta, volta para aí. Para esse local, fica sempre abrigado ali. Para a gente que realiza controle de pragas, esse aqui é extremamente importante. O que a gente chama de poliembrionia. Por que é importante? Porque a gente utiliza principalmente os parasitoides. E os parasitoides têm essa característica. Tá? Eu vou dizer por que é importante. Então, o que é a poliembrionia? Olha lá. Produção de 2 ou mais embriões a partir de um único ovo. Esse mais 2 ou mais significa que o indivíduo pode gerar até milhares de indivíduos a partir de um único ovo. E são bem comuns em microhimenópteros, ou seja, pequenas vespas das famílias Insistidae, Braconidae e outros. Essa aqui é uma das principais, Braconidae. Tá, mas temos outras? Temos. Essas aqui são as principais. Então, eu vou mostrar aqui umas fotos só para vocês terem uma ideia. Olha lá. Ó. O que é isso aqui sobre o corpo dessa lagarta? O que vocês acham que é isso aqui? Para quando vocês verem isso aí no campo, vocês já imaginaram que seja. Hein, pessoal? Alguém sabe o que é isso? Sei não, hein, professor? Tá parecendo que tá querendo começar a fazer a cápsula dela. Isso aqui, na verdade, o que é? É a seda, professor? Hã? É seda? Essa é a lagarta da seda? Não entendi. Essa é a lagarta da seda? Não, essa aqui não. Essa aqui ocorre bastante em fumo, ocorre em mamão também. Folha de mamão.
da seda é um pouco diferente. Mas isso aqui, pessoal, ó, uma vespinha chegou aqui e colocou um ovo dentro ou fora, né? Nós temos os ectos e endoparasita, né? Os que se alimentam dentro, os que se alimentam fora. Esse aqui, até por manchas que ocorrem aqui, ó, você vê algumas manchas, aqui não, porque isso aqui são espiráculos, para onde o indivíduo respira, mas aqui tem mancha, ó. Essa manchinha aqui significa que foi onde uma larvinha saiu. Geralmente, nesse caso aqui, pode ser que a vespa tenha colocado o ovo dentro da lagarta. E ocorreu o quê? Subdivisões do embrião. No momento de divisões, né, celulares dentro do corpo do inseto, as células embrionárias ali foram se dividindo, foram gerando outros indivíduos. Pode ser até milhares, a partir de um único ovo. Então, ocorreu divisões e cada casulinho desse aqui é uma vespinha que vai sair. Então, elas comeram a lagarta por dentro, provavelmente essa lagarta aqui está só a casca, não tem mais nada dentro. E no momento em que a larvinha da vespa completou o desenvolvimento aqui dentro, ela fez um orifício e saiu. E presa a própria lagarta, ela teceu um casulo, e nesse casulo aqui ela se transformou em pupa. A pupa está aqui dentro. No momento em que a pupa que o adulto, ele emerge da pupa, ele rompe o casulo e sai para o meio externo. Então, tudo isso que você vê branquinho aqui são casulos, por onde sairão as vespinhas. Certo? Cada vespinha dessa aqui vai procurar outra lagarta para parasitar. Então, um controle biológico muito eficiente. Por isso que tem muitas empresas criando esses bichinhos para ser liberado no campo para controle. Tá? São específicos, tá? Você tem que saber que vai usar aquela vespinha, pode ser para controlar uma única espécie. Então, você tem que entender bem da vespa, tem que entender bem da praga para saber que tipo de controle eu vou utilizar. Que espécie de vespa eu vou comprar para poder liberar no campo. Ou criar, na verdade. Então, isso aqui são vespas que parasitaram essa lagarta. Outra foto, olha lá. O que vocês estão vendo aqui, ó, onde o mouse está passando? Hein, pessoal? O que é isso aqui? Se você olhar os outros casulos, também tem uma portinha, né, aberta, não tem? Estão vendo? Sim. Isso aqui é por onde sai. Quando elas tecem o fio de seda, já fica uma portinha, é como se ela botasse uma fechadurazinha ali, uma porta. Fácil de ser aberta. No momento em que ela se transforma em adulta, ela empurra isso aqui. Isso aqui se abre fácil e ela sai. Ó. Isso aqui é uma vespinha saindo. Ó. Olha lá. Ó. Aqui ela já saiu. Ó. Estão vazios os casulos. Beleza. Nós temos outra situação assim. Tá? Também poliembrionia. Aqui, um exemplo, nós temos a espécie Capidosoma truncatelli, que é uma micro vespa, muito pequena. E ela é uma espécie que ocorre principalmente, vai ocorrer em outro lagarto, mas principalmente na falsa medideira da cultura da soja. Então, a gente chama ela de Chrysobeix includens, ou falsa medideira ou medipalma. Tá? Se vocês ainda não lidaram com nenhuma praga da soja, quando vocês ouvirem falar sobre controle de praga na cultura da soja, uma das principais pragas lagartas, né, da cultura da soja é a falsa medideira. E o controle biológico, graças ao controle biológico, a população dela não cresce exageradamente como outras lagartas na cultura da soja. Graças a essa vespinha que ocorre aqui.
Vocês já viram alguma vez o pessoal fazendo linguiça? Sim, Já, né? Onde pega uma pele e enche ela com carne de porco, carne de gado, desse jeito, né? A lagarta, ela fica igualzinho. Se você olhar aqui, você vai ver um monte de pequenos casulos. Estão conseguindo ver? sim, Da extremidade posterior até a cabeça. Ou seja, essa vespinha colocou um ovo nessa lagarta aqui. É uma vespinha muito pequena. Quando esse ovo eclodiu, desculpa, quando ocorreu as divisões das células embrionárias, ocorreu a formação de milhares de vespinhas. Milhares. Aqui não tem espaço para tanta pupa. Ao invés dela sair e se transformar em pupa, no meio externo, ela se transformou aqui dentro. Ó. Nenhuma saiu. Fica só uma pelinha muito fina, parte do tegumento, uma camadinha muito fina. Aqui ficou parecendo uma linguiça. Posteriormente, vai acontecer isso aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Olha as espinhas saindo. Tá vendo? Vocês estão vendo, né? A quantidade de vespinha. São milhares que vão sair daqui. E por isso a população dessa praga aqui, naturalmente, se você não fizesse o controle da lagarta, naturalmente ela sempre iria ocorrer em populações menores que da Anticaça gematalis, que é a lagarta da soja, que outras lagartas que ocorrem na cultura da soja. Porque esse inimigo natural faz um bom controle. Mas pela grande quantidade de veneno que a gente aplica, e a população desse indivíduo termina não crescendo muito, você tem que fazer um controle químico um pouco exagerado em relação a essa praga também. Tá? Mas é um excelente controle biológico essa vespa para essa lagarta. Mais especificamente para essa espécie de lagarta. Pergunta, pessoal? Alguma pergunta? não, Nenhuma? professor. Pessoal, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês tomarem uma água. Eu vou sair um pouquinho que eu preciso tomar um remédio. Mas já já a gente volta. É o suficiente para ir lá, tomar uma água e voltar. Beleza? Pode ser? Dá 10 minutos, dá para vocês tomarem um cafezinho também. Certo? Então a gente já volta.
Estão todos presentes, pessoal? Vamos ver se alguém foi tomar café ou ficou esperando. Pode continuar ou... Eu estou aqui, professor. Todos os três? Pode continuar, professor. Caroline, está presente? Oi, Caroline. Esperar uns 3 minutinhos para ver se a Caroline começa, porque eu falei que eram 10 minutinhos. Vai que ela saiu para tomar um café. Caroline, já chegou? Opa, professor, estou aqui. Beleza. Então vamos continuar. Estão vendo, né? Bora. Tranquilo, então. A voz está boa. Outra forma, pessoal, chama hermafroditismo. E aí você já conhece esse termo aqui. Você vê muito bem. Lá quando falou de minhoca, por exemplo, lá Opa! Ele está entrando nesse trem aqui. Lá no ensino médio, você estudando biologia, eu ouvi falar nisso, que minhoca, duas minhocas, elas podem ser macho, uma minhoca pode ser macho e fêmea. Quando elas se encontram, ambos podem reproduzir, né? Pode gerar descendentes. Aqui também, entre os insetos, tem os casos, né? As exceções. Então, o hermafroditismo, os dois sexos encontram-se presentes no mesmo indivíduo. Olha que interessante, né? Ele tem os dois sexos. O hermafroditismo funcional é extremamente raro em insetos. Ou seja, que funcione, que gere descendentes. Aqui, como exemplo, nós temos o conhecido como pulgão branco dos citros. É comum em citros isso aqui. Aí eu botei assim, pulgão branco dos citros, entre parênteses, cochonilha. Por que isso? Porque é conhecido como pulgão branco. Eu vou mostrar para vocês o porquê é conhecido como pulgão. Tá? Só que, na verdade, é uma cochonilha. Conhecido como Neisseria puchase. Deixa eu mostrar logo a foto e explicar o porquê. Olha lá, esse aqui é um indivíduo adulto. Olha o tamanho. Mas quando você aumenta isso aqui e olha para esses indivíduos na forma jovem, eles são parecidos com pulgão.
Por isso que eles chamados de pulgão branco, porque eles começam a crescer, eles começam a produzir cera, que é branca, e jogar sobre o corpo. Joga sobre o corpo e vai adquirindo essa característica aqui, ó. A cor normal é essa aqui, cor de rosa. Só que ele vai crescendo, vai ficando branco. E esse indivíduo se reproduz de forma partenogenética. Vou voltar aqui a foto. Aqui. Então, algumas vezes, óvulos se desenvolvem partenogeneticamente em machos. Partenogeneticamente. Ou seja, sem ter ocorrido fecundação nenhuma. Mas são comumente fecundados por espermatozoides produzidos pelo próprio indivíduo. Também. Ou seja, o espermatozoide dele fecunda o próprio ovo. Próprio ovo, né? Gerando os ovos. Ou quando copula com outros machos. Um macho copulando com outro macho. Como são hermafroditas, esses espermatozoides podem fazer a fecundação. Ou ele pode ocorrer partenogeneticamente, como a gente já comentou. Sem ter ocorrido fecundação, ou os próprios espermatozoides dele fecundar. Que isso é estranho, né? Ou seja, ele dá para si várias possibilidades de manter a própria espécie. Se não tem jeito de uma forma, não vai de outra forma. 3 vias, são 3 vias de desenvolvimento. Então, é um indivíduo que está adaptado para todas as condições. Uma cochoníria que ocorre em citros. Possivelmente, vocês ainda vão se deparar com esse indivíduo ocorrendo em citros. Tá, nós temos a reprodução. E nós temos um desenvolvimento pós-embrionário, né, aqui, ó. Que é o desenvolvimento do inseto após a saída do ovo. Como que ocorre? A gente viu as formas de reprodução. E aqui, o desenvolvimento pós-embrionário. Como que ocorre o desenvolvimento desses indivíduos? Ó, envolve tanto crescimento em tamanho, como a mudança de forma. A gente já andou comentando sobre isso. Quando falou lá de sistema endócrino, a gente comentou sobre isso, né? Pode ser dividido em embrionário, fase de ovo, e pós-embrionário. A gente vai ver o desenvolvimento agora pós-embrionário. Desenvolvimento pós-embrionário inicia-se com a eclosão da larva ou ninfa, quando sai do ovo, e termina com a emergência do adulto, ou sai da fêmea. Pode ser a partir de um ovo ou não, pode ser viviparidade também. Nesses casos, pessoal, esse desenvolvimento a gente chama aqui, ó, nós vamos repetir. A gente falou isso na aula anterior, a gente vai repetir aqui. Metamorfose, ou seja, mudanças que sofre o indivíduo após a saída do ovo ou quando são depositados pela fêmea já como indivíduo jovem. Então, a forma geral, desenvolvimento pós-embrionário, a forma geral do corpo em cada estádio pode diferir pouco em relação a estádios presentes, exceto pelo aumento, estádios precedentes, exceto pelo aumento de tamanho, ou seja, a mudança de um íster para o outro, de uma fase para outra, exceto o tamanho, porque ele mudou de fase e ele cresce, principalmente a fase jovem, e assim o inseto pode atingir a maturidade, ou seja, chegar à fase adulta, sem sofrer metamorfose nenhuma, pode ocorrer. No entanto, a maioria dos insetos sofrem mudanças, que a gente chama de metamorfose. Então, nós temos aqui, um processo de metamorfose, onde um indivíduo parte de uma fase de ovo. Deste ovo pode emergir
uma lagarta, ou uma larva, ou uma ninfa, dependendo do tipo de metamorfose. Saiu a lagartinha. Essa lagartinha, ela passa por vários estádios de desenvolvimento, o que a gente chama de insta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completou esse estádio, ou esses instas, quando foram completados, e ela atingiu o tamanho que naturalmente ocorre com fornecimento de alimento, com tudo perfeito, ela vai se transformar em pupa ou crisálida, que é a forma de repouso, onde o indivíduo, no caso aqui de borboletas e mariposas se transforma em pupa, borboleta se transforma em crisálida, que é a mesma coisa, só muda a aparência e o local que elas fazem isso. Tá? Ou, se você pegar outros insetos, não passam por essa fase de pupa. Tem ovo, ninfa e adulto. Não passa por um estágio de pupa. Após passar por essa fase aqui, os insetos que têm essa fase, que é o estágio de pupa, se transformam em adulto. Esse adulto começa um novo ciclo. Tá? Nesse caso, onde o indivíduo passa por um estágio de ovo, um estágio de pupa e um estágio adulto, são 4 fases. Nós chamamos isso aqui de metamorfose completa. Além disso, o indivíduo, ó, se pegar aqui, esse indivíduo na fase jovem é completamente diferente desse indivíduo na fase adulta. Ou seja, esse estágio é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Todos são diferentes. E aí a gente chama de metamorfose completa, ou seja, passou por uma metamorfose ampla. Deixa eu ver aqui. Voltando. Tá. Então, quais são os tipos de metamorfose? Vamos ver agora. A metabolia, a gente até falou, A significa 100, e aqui é a metamorfose, ou seja, o indivíduo não sofre metamorfose. Nesse caso, não há mudança de forma. O inseto recém-eclodido já possui a forma do adulto, igualzinho. Apresentando apenas menor tamanho. Deixa eu só corrigir isso aqui, só um pouquinho. Apenas menor tamanho e órgãos reprodutores poucos desenvolvidos. Tá? Então, a única alteração que tem em tamanho é os órgãos reprodutores que precisam chegar à maturidade. Só isso, mas é algo interno. E o tamanho você pode medir, mas as características, as principais características externas são iguais. Não muda muita coisa. É típica de insetos primitivos, como a traça dos livros, ordem tisanura. Então, nós temos esse indivíduo aqui, ó, traça de livro. Passa por um estágio de ovo, depois tem, ó, insta, 1, 2, 3, 4, e chega à fase adulta. Não tem um estágio de pupa. Então, o indivíduo de primeiro insta já é semelhante ao indivíduo adulto. Só muda em tamanho e órgãos reprodutores que ainda não estão desenvolvidos. Existem os indivíduos que têm um tipo de desenvolvimento chamado hemimetabolia. Hemi, parcial. É uma metamorfose parcial, não é uma metamorfose completa, que é a hemimetabolia. Nesse caso, os insetos recém-eclodidos assemelham-se ao indivíduo adulto. Uma parte dos casos. Não vou dizer que são todos. Com a diferença externa de tamanho, ausência de asas e órgãos genitais imaturos. Portanto, ocorre uma metamorfose parcial, que a gente chama de incompleta, caracterizada pela ausência da fase de pupa. Então, não tem uma fase de pupa. E aqui nós temos, ó,
Ordem ortóptera, aqui representado pelos gafanhotos, que o indivíduo na fase adulta, né, ocorre a cópula, normal reprodução sexual, ele coloca os ovos no solo, perfura, faz um orifício, coloca os ovos no solo, enterrados. Desses ovos vão eclodir aqui as ninfas, que passam por ninfa 1, ninfa 2, 3, 4 e 5. E nessa ninfa 5, no final quando ela vai fazer a última troca de exoesqueleto, sai o adulto, que podem ser machos e fêmeas. E começa um novo ciclo. Então, tem indivíduo jovem cujas as asas ainda não estão formadas, vão se desenvolvendo aos poucos, e quando chega a última troca, o indivíduo vai estar com as asas completamente formadas. Isso aqui. Aqui, não. Então, quando vocês forem montar a coleção entomológica, geralmente o professor falou assim, olha, fiquem atentos para não colocar na coleção indivíduos jovens, sem asas, né? Se as asas estão em lista de formação, não é interessante você colocar, porque no momento da secagem, isso aqui murcha tudo, tá? Então, você tem que colocar indivíduo com asa, indivíduos adultos, porque, às vezes, característica, já que você tem que abrir a asa dele para montar na coleção, aqui ele não tem asa, e a asa é importante para a classificação. Certo? Com certeza, o professor Mendelssohn, se foi ele que deu a disciplina para você, se for o professor, falou a mesma coisa também. Ou seja, sempre colocar indivíduo adulto na coleção e não indivíduos jovens. Aqui nós temos a libélula, também passa por esse tipo de metamorfose. Onde tem esse indivíduo adulto, né? Desculpa, começando o ciclo. Fase jovem, que é chamado de náiade. O ovo é colocado na água. A fase jovem vive na água e vai ocorrendo o desenvolvimento dela. Ninfa, primeiro, segundo, terceiro. Aí depois ela vai se transformar, no último instante, vai se transformar em adulto. Ela se prende num galho fora da água, qualquer vegetal ali fora da água, se prende ali e sai o adulto, porque o adulto não sobreviveria se saísse o adulto dentro da água. Voa, né? Então, ela se prende fora da água e se transforma em adulto. Então passa por um estágio de ovo, um estágio de náiade, que é a ninfa que vive na água, e uma fase adulta, não tem fase de pupa. Aqui são percevejos, né? Tá aqui, a odonata. E aqui tá errado, tá, pessoal? Não é ordem Neóptera. Tá? Aqui eu não tenho como mudar aqui. Aqui é uma ordem Hemíptera. Hemíptera. E nós temos aqui, ó, percevejos, onde nós temos um indivíduo adulto, coloca o ovo. Quando esse ovo eclode, nós temos as ninfas, e essas ninfas irão passar por vários estágios de desenvolvimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, às vezes quinto, insta, e depois adulto de novo. Então, ele não tem uma fase de pupa. Então, temos aqui, ó, ninfa em primeiro estágio, ninfa em segundo, aqui provavelmente quarto, insta, por aí, mas são vários estágios. Ele muda um pouco a aparência de um estágio para o outro. O estágio, né, o insta, para depois se transformar em adulto. Ou seja, não existe essa etapa aqui, que seria a pupa.
Outro tipo de metamorfose, pessoal, está aqui, ó. Metamorfose completa, holometabolia, ou metamorfose completa. Nesse caso aqui, ó, compreendo que as fases de ovo, o indivíduo passa por uma fase de ovo, de larva, de pupa e adulto. Ou seja, os 4 estágios de desenvolvimento. Portanto, há uma transformação drástica nas formas imaturas até atingir o estágio adulto. Então, as formas jovens podem ter primeiro lista com uma característica, o segundo com outra, o terceiro com outra, o quarto com outra, quinto com outra, e o adulto também diferente. Pode acontecer ou não. Então, aqui é aquela foto que a gente já mostrou, fase de lagarto, olha a lagartinha aqui, olha aqui como é que ela já está. Totalmente diferente. E aqui nem se compara. Aqui é um ciclo de uma mosca, de um díptero, e os estágios larvais, ó. Passa por um estágio adulto, colocou o ovo. Quando ele eclode, aí você tem, ó, estágio larval 1, estágio larval 2, estágio larval 3. Passa por 3 estágios, se transforma em pupa e depois vira adulto. Então, passou por 1, 2, 3, 4 estágios de desenvolvimento. Esse a gente chama de metamorfose completa. Nós temos aqui também metamorfose completa as formigas. Ó. As vespas, as abelhas, todas têm a mesma característica. Ou seja, uma fase de ovo, uma ninfa de primeiro insta, uma de segundo, claro, tem mais outros, né? Aqui geralmente é a terceira. Aqui, o indivíduo que já vai se transformar em adulto, é o que a gente chama de estágio de pupa, que é bem diferente, né, pessoal? A pupa, ela tem as estruturas que você consegue visualizar fácil. E depois na fase adulta. Então, ninfas, ovo, pupa e adulto. Metamorfose completa. E aqui, besouros, também que tem essa característica, ó. Aqui, no caso, é a joaninha, que um tipo de joaninha passa por um estágio de ovo, um estágio de crescimento desse indivíduo, né? Aqui, ó, de desenvolvimento, um estágio de pupa, que está aqui, e depois vai ao estágio adulto, de novo, tá? Tá aqui. Então, passa por todos esses estágios. Estágio de ninfa, estágio... Tem um adulto aqui, tá o adulto aqui, né? Mas, na verdade, você tem pupa, estágio de ninfa, pupa, que aqui também é o estágio de pupa, para se transformar no indivíduo adulto. Então, passa pelos 4 estágios de desenvolvimento também. E aí, pessoal, aqui nós temos o que a gente chama de controle de metamorfose, que a gente já comentou. Nós vamos repetir a mesma coisa para vocês. Essa metamorfose, ela é controlada por hormônios. Lembrando bem, esses hormônios, eles partem de células secretoras cerebrais. E essas células secretoras, elas estimulam a produção de outros hormônios. Esses hormônios geralmente são liberados na hemolinfa. Ou seja, no sistema circulatório do inseto. Então, o que vai acontecer, né, essa foto a gente já tinha mostrado para vocês, vamos repetir de novo, são aqui as células cerebrais, né, hormônio cerebral armazenado protoráxico, ele é liberado na hemolinfa, que aí, através de outras glândulas, vão produzir o hormônio cerebral ativo, a produção da glândula protoráxica, a produzir e liberar imediatamente, ela não armazena, ela libera diretamente na hemolinfa, o hormônio responsável pela equidise, o que a gente chama de equidisônio. O equidisônio, ele penetra nas células epidérmicas, que é o tegumento, ativando-as a secretar um fluido, chama fluido da equidise, rico em enzimas,
que são responsáveis por quebrar parte do tegumento que será reabsorvido para produzir um novo exoesqueleto, né, que é o tegumento. As enzimas digerem as quitinas e proteínas presentes na procutícula, mas não a epicutícula, ou seja, a epicutícula é a parte que a gente chama de exúvio, que é liberada, e a procutícula é reabsorvida. As enzimas da velha cutícula são digeridas, porque tem muitos nutrientes que são reaproveitados para a formação de uma nova cutícula. Então, isso aqui, pessoal, é como ocorre o processo de troca de exoesqueleto para ocorrer o crescimento do inseto. Para ocorrer aquelas mudanças. A gente não falou aqui do outro hormônio que é chamado de juvenil. Tá? Isso a gente fala mais para frente também. Tá? Justamente porque o outro é responsável por manter o inseto se alimentando. O que é responsável por essa troca de fazer o inseto crescer é o equidizoma. Certo, pessoal? Falei demais. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou sair daqui, vou voltar para a apresentação. Vamos ver aqui. Alguma pergunta, pessoal? Eu não tenho não, professor. Nada? Tudo na Santa Paz? Yes. Pessoal, eu não vou me alongar mais, essa parte de reprodução e desenvolvimento é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, lembrando, hoje à tarde eu coloco para vocês, início da tarde ainda não, logo que começar a tarde eu não coloco para vocês, porque 13 horas eu tenho consulta médica, né? Eu consulto com um cardiologista. Mas assim que eu vou retornar, eu já coloco para vocês a aula anterior, essa aula, o material, por exemplo, dessa parte de tanto de fisiologia, tudo eu vou colocar o material à disposição lá para vocês. Tá bom? Desculpa o atraso, mas não teve como, tá? Mas aí a tarde já vai ficar disponível para vocês. Beleza? Beleza. Eu vou ficar por aqui, a gente poderia entrar no próximo assunto, mas ainda tem um tempo, ainda vai dar para a gente trabalhar tudo, tá? Tranquilamente. Beleza, pessoal? Só desculpas atrasos, mas eu já expliquei para vocês o motivo, o porquê, né? Se vocês tiverem colegas que faltaram, que não fizeram prova, eu vou até mandar um aviso para eles também, para eles entrarem em contato comigo, tá? Porque assim como eu tive um motivo para não ter disponibilizado o material para vocês, pode ser que cada um deles tenha tido um motivo também, a gente tem que analisar cada um. Beleza? Beleza, professor. Tá? Então, se vocês conhecerem alguém que não fez a avaliação, por favor, peça para eles entrarem em contato comigo. Obrigado, viu? Tudo de bom para vocês, se cuidem. Experiência própria. Tá, fiquem com Deus. Até mais, professor. Bom final de semana, senhor. Para vocês também. Professor, o senhor não lançou as notas ainda, não, né? Não, eu vou fazer isso hoje à tarde. Tudo ficou parado. Não, sem Hoje problema. à tarde eu já envio para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à nota, dê mais uma olhada. Não sei se vocês conseguem ter acesso para ver as questões. Se não tiver, vocês falem, olha, eu não concordo com alguma coisa, vocês me falem que eu dou uma olhada de novo na prova. Pode ser que eu cometa algum erro, todo mundo pode cometer. Se eu cometi algum erro, eu faço recorreção, eu vejo questão por questão, se eu cometi algum erro. E se eu errei, a gente reconsidera. Beleza? Não, sem problema. Tudo conversado é rápido. Ah, sim, é mais fácil. Tá ok, professor. Beleza, então. Bom final de semana para vocês. Até mais.